Olá, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Guardiões da Água para mais uma oficina de grafite. O Projeto Guardiões da Água é um projeto do SEMAI em parceria com a Secretaria de Cultura da Administração Pública de São Leopoldo, Governo de Ação. Esse projeto Guardiões da Água é um projeto de educação ambiental que acontece em várias localidades da cidade e algumas entidades, escolas, e neste momento estamos no formato virtual. Na oficina de hoje, galera, a gente vamos trabalhar com a reciclagem. Ao fazer grafite na rua, a gente acaba gerando alguns resíduos que não tem descarte ideal. Geralmente a gente deixa na lixeira e o pessoal acaba levando porque eles são latas de metal, né? Não tem muito valor no mercado depois que a lata está vazia, então muitas vezes elas acabam sendo descartadas de forma irregular. Para isso, eu criei uma alternativa para o descarte correto dessas latas, que não seria um descarte, é uma reutilização. O que eu vou fazer, pessoal? Depois que a lata já está vazia, no caso dessa, eu vou transformar ela em um vaso de planta. Isso mesmo, né? Além de estar fazendo o descarte correto, contribuindo com o meio ambiente, como estar cultivando uma planta na sua casa. Aqui no caso eu vou utilizar uma planta jiboia, que é uma planta que exige poucos cuidados, é uma planta resistente, né? Se deixar só na água ela já sobrevive, mas aqui no caso eu vou fazer o transporte dela para a terra. Essa planta eu colhi ela bem pequenininha no chão e coloquei num pote com água durante quase um mês, criou essas raízes, criou umas folhas novas e hoje eu vou estar fazendo a passagem dela para uma lata de spray. Quais são os materiais necessários para poder construir esse trabalho? Vamos precisar de barbante, um martelo para fazer furo na lata e uma serrinha, pode ser uma menor que essa, ou pode procurar um profissional de corte de metal para poder fazer, em caso tu não tiver uma serra, né? Se não tiver se for uma criança, precisa da ajuda de um adulto. Tá, pessoal? Mas com muito cuidado para poder fazer esse corte, que pode acontecer algum problema no percurso, né? E se machucar, então muito cuidado. Uma tesourinha para fazer o corte do barbante e um preguinho. Aqui no caso eu vou usar um parafuso que a ponta dele é bem resistente, então é fácil de furar e ainda se caso eu amassar a lata eu posso puxar ele e ele desamassa a lata. É uma alternativa, tá? Mas pode ser prego ou pode ser uma furadeira com uma broca para metal, tá, galera? O que a gente vai fazer? A primeira coisa para começar a fazer esse processo da latinha customizada com a planta é se certificar de que a lata está vazia. Para saber que a lata está vazia, precisa de um cap, né? Um capzinho do spray padrão que a gente usa em todos os grafites e certificar, ó, tá vazia, não saiu o ar, o barulho da bolita está bem seco, isso significa que essa lata está completamente vazia. Por que tem que ter esse cuidado, galera? Porque se a lata estiver cheia, a hora que tu furar ela, vai saltar tinta, vai saltar gás na cara, na mão, vai sujar o ambiente e ainda é perigo acontecer até uma explosão se estiver perto de fogo. Então, muito cuidado, tá? Porque aqui dentro contém gás. Vamos lá, então. O que a gente vai precisar para poder fazer? A lata, ela vai ser usada dessa forma, depois que ela estiver pronta. Então, aqui embaixo vai ser onde a água vai escorrer. Para essa água poder escorrer, vamos precisar fazer alguns furos nessa parte da lata, tá? Como que eu vou fazer isso? Com o uso do martelo e o preguinho ou parafuso, ou até mesmo a furadeira com a broca, você vai fazer alguns furinhos com muita calma, tá? É bem fácil, é bem sensível. Ó o barulhinho do gás saindo. É bem sensível esse material, é uma lata muito fininha. Então, ó, fez um furinho, faz mais alguns furos para poder ter um escoamento melhor de água, né? Pronto, já utilizei o martelo, não vou mais precisar utilizar ele. Agora acontece outra coisa, né, pessoal? Ao furar a lata, pode acontecer de ainda ter um pouco de tinta e essa tinta sair. Então faça um teste, né, para sair toda a tinta. Ó, essa, no caso, está totalmente vazia, ó, não tem nada de tinta. Mas pode acontecer de ter um pouco de tinta e numa dessas tu virar, sujar a roupa, sujar a casa, sujar o chão. Então, muito cuidado, tá? Porque essa tinta é uma tinta forte e onde ela cai, fica mesmo. Tá, galera? Pronto. A lata furada. Segunda parte do processo é
Com a serrinha de ferro, de metal, você vai retirar essa parte de baixo da lata, tá? Como fazer isso, né? Pode utilizar uma bancada com uma morsa para segurar a lata, para ter mais firmeza, ou então fazer assim, ó. Com muita paciência, vocês vão fazer um corte em toda a volta da lata. Isso é bem perigoso, é bom a ajuda de um adulto ou alguém com experiência na área, tá? Depois disso, você retira o fundo da lata. Percebam que dentro da lata, ela vem com um canudo. Você retira esse canudo também, que não vai mais servir de nada, tá? E junto com o canudo, vem essas bolitas, ó. Cada lata contém 2 bolitas, 4 bolitas, às vezes tem umas de metal. Então, lata pronta, cortada, só que no meu caso aqui, ela ficou com um acabamento meio rústico, ó. Cuidado que isso pode cortar a mão. O bom é pegar uma lima, lixar ou dobrar para dentro com um alicate para não ter perigo de cortar as mãos, tá? Depois que a lata estiver cortada, você vai fazer 3 furos nas laterais. 1, 2 e 3. Para que esse furo, galera? Para fixar o barbante. Vamos fazer esse processo do barbante, então? Ó, lata furada, cortada, com os 3 furos. O barbante, aqui no caso, eu vou utilizar cadarços, tá? Cadarço preto, que ele é bem resistente, vai durar muito tempo. Se tu quiser um acabamento mais adequado com o ambiente, pode utilizar um cadarço da cor do ambiente ou até mesmo um sisal, que é um material natural, né? Que dá um acabamento mais bonito para a lata de vocês. Vamos lá então. Como é que eu vou fazer essa fixação? Bem simples, ó. Atravesso o barbante, faço um nó. Tá pronto. Ó, isso que eu falei do parafuso, ó. Quando eu uso o parafuso para isso, ó, quando ele entra, tu pode puxar ele, ó, para desamassar a lata. Se fosse um prego, não ia conseguir fazer. Pronto. Os 3 barbantes estão fixos. Agora, aqui em cima, vocês podem pensar num outro acabamento. Pode colocar algum enfeite, alguma argola, qualquer coisa assim que deixe mais bonitinho, né? Ó, fiz um nó, pronto. Já temos a nossa lata preparada para ser suspensa. Agora, galera, terceiro passo que eu vou fazer é a customização dessa lata. Se quiser, pode deixar também. Tem pessoas que preferem esse estilo rústico, né? Para deixar bem característico, que é uma lata de spray. Mas eu, aqui no caso, vou fazer uma customização dela. O que eu vou precisar para fazer a customização dessa lata, pessoal? Aqui no caso eu vou utilizar uns sprays com tons de terra, amarelo, marrom, preto e um pouquinho de branco para fazer essa pintura, tá? Eu vou utilizar uma cor de base aqui, vou utilizar esse marrom para começar. Sacudindo bem a lata, nunca esqueça, né, de sacudir bastante para misturar o gás com a tinta, ou então a tinta vai sair com muito gás, né, e vai escorrer. Esperar uns minutinhos para secar. A tinta spray, ela leva em torno de 2 minutos para secar. Para poder ter o toque da mão, 5 minutos e a secagem total, 72 horas, tá? Aqui no caso não se passou ainda nem 1 minuto, então não dá nem para encostar. Mas assim mesmo eu já vou aplicar uma segunda tinta, uma segunda cor para começar a fazer alguns efeitos já, ó. Só uma fumacinha para dar um efeito nessa lata. Ela pode ser feita da forma que vocês imaginar, viu, pessoal? Dá para usar stencil, dá para pintar de uma cor só, colar adesivo. Depois de seca, tu pode pegar uma caneta posca ou uma caneta de um marcador, desenhar de caneta, escrever o nome de alguém, fazer uma homenagem, escrever alguma frase sobre o meio ambiente. Vou pegar uma outra cor, um marrom mais escuro e fazer mais um efeito.
Já está começando a ganhar forma, ó, pessoal, já não é a mesma lata mais. Com o fundo pronto, eu vou construir um efeito de textura que lembra uma planta. Para fazer isso, eu vou utilizar um galho que eu encontrei ali na rua agora, quando eu vinha passando, que eu acho que é bem interessante a forma dele e vai ficar um trabalho bem legal aqui. Tem que ter um pouco de habilidade aqui no caso, que eu não estou esperando a lata secar, né? Mas em casa, galera, vocês podem fazer isso com muita paciência, passo a passo. Passa uma camada de tinta, espera secar, passa outra, espera secar, para não ter perigo de quando encostar o outro material na lata, borrar ou descascar a tinta. Ó, eu vou largar um galho e vou aplicar uma camada de spray em cima. Isso aqui é bem interessante, galera, o efeito que acontece. Ó, passa, tira, olha ali, ó. É um trabalhinho bem simples, mas é bem divertido. Dá um efeito bonito. Ó, já tem um efeito camuflado. E agora com uma cor um pouquinho mais clara, com amarelo, eu vou fazer mais um trabalhinho nela, para dar uma luz. E outra, né, essa lata agora pintada com essa tinta, ela vai durar muito tempo e não vai enferrujar, porque vai conter terra, vai conter água, então ela pode criar ferrugem muito rápido se não for pintada. Esse efeito de plantas aqui eu já utilizo há um bom tempo no meu grafite, quando eu faço painel na rua, e se eu encontro algum galho, alguma coisa, às vezes eu utilizo para criar uma textura na pintura. Olha que bonitinho. Ficou bem natural o efeito. Bom, esperar secar um pouco para poder fazer a outra parte do processo, que é o que, né, pessoal? Colocar terra. Para isso, vocês vão precisar ter a terra, né? Essa terra aqui eu trabalhei ela já há um tempo. Ela é bem rica, né? Uma terra preta. Lembrando que a planta que eu vou utilizar é uma planta forte e resistente que precisa de poucos cuidados, tá? E essa terra aqui ela é bem rica, então a planta vai se dar bem nela. Vou colocar uma camada de terra no fundo. Faça uma medida do tamanho da raiz da planta, que eu quero que ela fique aqui assim para fora. Então a raiz vai até ali, eu vou encher até lá de terra mais ou menos. Vou encher 3 dedos de terra a princípio. Dá uma batidinha para a terra se acomodar. E vamos acomodar a nossa planta com muito cuidado, né? E carinho para não estressar muito a planta. E vou continuar acrescentando terra em toda a volta para a planta ficar bem centralizada. Uma leve apertada só para dar uma firmeza. Ó, mais uma etapa concluída, né? E agora, galera, terceiro passo, fazer o acabamento dessa nossa latinha, que é o que? Dar uma estilizada, né? Aqui embaixo, como vocês perceberam, tem os furos onde a água vai sair. Se eu colocar um cap, ele não interfere em nada na saída da água. E o cap dá uma estilizada e fica bem característico, né? Que vai dar para ver que é uma lata de spray. E a tampinha para usar como reserva de água. Quando ela estiver cheia de água, tira, coloca fora. Isso impede o mosquito da dengue vir colocar seus ovos. E também evita da água pingar no chão. Olha aí, ó. Uma lata de spray que se transformou num vasinho de planta para decorar o ambiente, cuidar do meio ambiente. Se for uma planta com flores, vai atrair insetos, abelhas, vai ajudar a polinizar. E é disso que a gente precisa, tá, galera? Cuidar do meio ambiente, não sujar os rios, ruas com os materiais do spray que sobram. Está aí, essa é a dica de hoje do projeto Guardiões da Água, que é um projeto de arte e educação voltado para o meio ambiente, aqui de São Leopoldo. Espero que tenham gostado dessa dica de oficina de hoje, de customização de lata de spray. E espero vocês numa próxima oficina
e sigam nós no canal do YouTube. De agora em diante, todos os vídeos estarão disponíveis lá. Lá contém os passo a passo de todas as oficinas de grafite que foram feitas até agora, introdução ao grafite, história do grafite, desenho, pintura e agora nessa dica de customização de materiais que iriam para descarte. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Da realidade do ser humano, estamos nesse novo formato digital com as oficinas dos Guardiões da Água. Quer fazer de novo?